né? Então, hoje, capítulo 4 é a primeira daquelas visões, ou o início daquelas visões mais elaboradas, né, do Apocalipse. São visões com mais figuras, com mais abstrações, apesar, né, tipo assim, elas têm uma aparência de algo concreto ali, mas o que está concreto está muito no pano de fundo do que está sendo descrito, né? A descrição muitas vezes, né, e na maioria das vezes, aponta para algo mais sublime do que o que exatamente está sendo escrito. Até porque, vamos dizer assim, é uma visão do céu, não do céu paraíso em si, mas uma visão do céu como o Deus se fazendo presente ali de forma próxima a João, ele revelando as diversas situações do universo, né, e do desfecho da história da humanidade como um todo. E esse capítulo 4 é meio que uma introdução disso. Então, os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, eles introduzem o livro, fazendo uma chamada para a igreja, né, chamadas específicas, né, de situações específicas que acontecem não só naquelas igrejas ali, mas na igreja como um todo, em todo o tempo da história, né, situações como aquelas se repetem comumente, né, em mais menos grau, mas se repetem. Então, esses 3 primeiros capítulos introduzem toda a carta, todo o livro de Apocalipse. E agora vai ser uma introdução à visão, ou às visões, a série de visões, não é uma única visão, né? É uma série de visões. A gente entende que a melhor forma de compreender o Apocalipse não é um trabalho linear. Tipo assim, o que acontece no capítulo 5 vem depois linearmente do capítulo 4. O que acontece no capítulo 6, depois do capítulo 5 e por aí sucessivamente. Não é bem assim. Tipo assim, aí vem os selos, as trombetas e as taças. Aí, como se fosse uma sequência linear. Não é exatamente isso. A gente entende que a melhor forma de interpretar o Apocalipse é como se fosse uma espiral. Então, as cenas que parecem ser distintas, muitas vezes, na verdade, é a mesma cena que você já viu no livro por um outro ângulo. E às vezes de maneira mais profunda. Ela vai, é por isso que é uma espiral, né? Vai aprofundando, mas com diversos ângulos ali. Entendeu? Então, essa é a melhor forma da gente perceber isso ao longo dos capítulos. Aí a gente vai tentando dar para vocês qual ângulo agora, se já mudou o ângulo para a mesma cena ou se é realmente uma cena nova que está sendo vista. Né? Então, mas esse primeiro capítulo, obviamente, é uma cena ali meio que nova, porque é a introdução a respeito do céu. Então vamos ler lá esse capítulo. Depois dessas coisas, ou seja, depois das cartas, né? Depois dele ter escrito e ter recebido a revelação a respeito das igrejas, né? Depois dessas coisas, então, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro.
Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido, como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi. O terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono, que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostam diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Muito bem. Então, esse texto aí de Apocalipse capítulo 4. Então vamos entender. O João está ali. Ele acabou de receber uma ordem para escrever uma carta, né, ou várias cartas para as igrejas, né, na Ásia. E aí ele diz que depois disso, talvez depois dele ter escrito essas cartas, ele tem então um novo ciclo de visões. Então imagina, ele tem um primeiro ciclo, ele vê Jesus, né, descrito de uma forma fulgurosa, né, como um ser extraordinário, né, divino. Ali não era o Jesus, talvez a figura dele poderia se assemelhar ao Jesus que ele conheceu, mas ele trazia em si um resplendor de glória extraordinário. Né? Aquelas características do capítulo 1, elas descrevem isso. Agora, né, depois desse primeiro momento, João tem um convite do que ele fala, né, da voz. É a voz que era como trombeta. E essa voz convida João, ó, vem para cá. E esse para cá é onde? É o céu. Né? Então, o céu abriu ali para João. Abriu uma porta. A porta do céu está aberta. João agora estava lá. Só que, obviamente, ele não vai, né, em carne. Ali ele tem uma experiência que a gente chama de experiência estática, né? Ou no evangeliquez ele foi arrebatado, né? E ele fala: imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Então, e o João, ele entra numa experiência de êxtase. Vamos tentar qualificar essa experiência da seguinte forma, né? O corpo dele ficou aqui, mas de certo modo é como se o espírito dele tivesse ido para os céus. Não entenda isso de uma forma muito assim, porque é difícil de explicar mesmo, né? Óbvio, porque é uma experiência mística. Mas não é que o espírito dele saiu do corpo e foi, não é isso exatamente. Mas de alguma forma a consciência de João foi levada para um local em que o seu corpo não estava, de alguma forma. Como? Só Deus sabe, né? Afinal de contas ele foi tomado pelo Espírito. A partir do momento que o Espírito toma, tudo é possível. Então a ideia é essa. O ponto é, ele foi e ele viu, ele teve a visão. Se ele foi para lá ou se a visão veio até a mente dele onde ele estava, isso aí pouco importa para nós. Né? O fato é que ele se viu lá. Isso é o que importa. A experiência. E é muito interessante que existe uma linguagem na Bíblia muito forte em todos os aspectos, nos fatos, nas situações que existem,
especialmente as descritivas, chamada fenomenologia. Né? Então, o João ele descreve as coisas de maneira fenomenológica. Ou seja, isso a gente faz o tempo todo. É o tipo de linguagem que o povo fala de linguagem do homem comum. A gente fala que o sol nasce, né? Nasceu não, quem que pariu o sol? Né? Não é assim? Mas a gente fala que o sol nasce. Né? A gente fala que o sol se põe. Põe aonde? Põe o quê? Né? Mas a gente fala. Então é a linguagem. É chamada fenomenológica por quê? Porque descreve o fenômeno a partir da visão de quem vê. Então quem vê enxerga e descreve exatamente o que está vendo, sem preocupações muito científicas, se está cientificamente correto. Né? É por isso que na Bíblia nós vamos ter um episódio em que é falado que o sol parou. Mas hoje, com a linguagem, com a ciência moderna, a gente sabe que não é o sol que anda. É a Terra que anda em torno do Sol. A Terra gira no seu próprio eixo e ela gira em torno do Sol. Né? E ao girar no seu próprio eixo, dá essa sensação de que o Sol está se movimentando. Ele nasce numa posição, ele surge numa posição, vai caminhando como se ele estivesse caminhando pelo céu inteiro, tem seu ápice ao meio-dia, depois ele se põe, né, ele, do outro lado, e a gente fala que o Sol andou. Ou, pelo menos na nossa ótica, como referência, é como se o Sol estivesse movimentando. Então é assim que o homem comum daquela época descrevia as coisas. É assim como que acontecia na Bíblia. O homem comum, ele descreve aquilo que ele está vendo. Então, se o que ele está vendo é o movimento do Sol, ele vai falar que é o Sol que movimenta. E se ele viu o Sol parando, ele fala que o Sol parou, e não que a Terra parou para que o Sol permanecesse ali no mesmo ponto. Entenderam? Então, essa linguagem é a linguagem fenomenológica. Né? Vai escrever aqui, ó. Fenomenológica. Entendeu? Então, é assim que as coisas são descritas na Bíblia. E a gente tem que estar atento a isso, porque existem pegadinhas. Por exemplo, a maioria das pessoas acha, depois vocês podem pegar lá e conferir em Atos, mas a maioria das pessoas acha que ali no dia de Pentecostes ventou. Que teve um vento. Não é? Mas não teve vento. Teve som como de um vento. O que teve foi som e não vento. Entenderam? Então, esses detalhes são importantes para você, muitas vezes, entender o que aconteceu. E especialmente em Apocalipse é assim. Ele não está falando que a coisa é. Ele está falando que é como. Se é como, é que te lembra. Então é algo que você faz um paralelo. E não algo concreto. Se fala, por exemplo, ele vai falar ali que é como o mar de vidro. Não significa que é um mar de vidro. É como. Aí você tem que procurar saber o que é um mar de vidro para você entender, ou pelo menos se aproximar da descrição do que está sendo feito ali. Então é isso que é importante, a gente ter as percepções, o cuidado, a atenção para ler e perceber que às vezes o que aparece é o é como. Se é como é um efeito comparativo para te dar uma ideia. Para te dar uma ideia. Né? Então, o João chega lá, né? E
tomado pelo Espírito, ele vê diante dele que estava um trono. E nele estava assentado alguém. É óbvio que o João sabia quem que estava sentado ali. Mas o interessante é que ele não ousa falar o nome de quem estava sentado lá. Talvez por uma questão, né, do próprio costume judaico ali. Talvez mesmo para criar ali um suspense, já que mais abaixo, na própria fala dos seres, né, que vão honrando a Deus, tem-se o nome de Deus lá falado. Mas aqui ele fala que é alguém. E aquele que estava assentado, a atenção, era de aspecto semelhante. De aspecto semelhante. Então, não era igual. Não era a jaspe e o sardônio, que são duas pedras que daqui a pouco eu mostro para vocês. Entenderam? Então não era uma pedra que estava sentado lá. Mas é algo desse aspecto. E esse aspecto aí tem a ver com o brilho, com o esplendor daquilo que está ali. Né? Jaspe e sardônio são pedras semi-preciosas. Né? Talvez na época de João aqui ela fosse uma pedra preciosa. Talvez. Eu não consegui ver nenhuma informação a respeito dessa pedra. Mas hoje são pedras semi-preciosas assim. Mas comuns até. Nada demais. Né? Então, olha só. Essa aí é a pedra de jaspe. Né? Então são várias. Ela tem várias colorações, né? Ela não é, às vezes, uma cor só. E aí os intérpretes sugerem que a cor predominante ali seja essa parte branca aqui, né? Essa aqui tem um meio amarelado, né? Mas é mais essa parte branca aqui dela. Então é como se fosse um cristal muito branco, muito reluzente ali. Essa é a ideia, né? Quando fala semelhante ao jaspe e o sardônio. Né? O sardônio já é essa coloração aqui, né? Mais diferentona, assim. Aqui não dá para ver muito, não, porque aqui está muito marrom, né? Mas essa aqui talvez, ó, mais vermelhinha, dá para entender a ideia. Talvez uma mistura dessa mais alaranjada com essa vermelha. É quase uma ideia meio de uma espécie, né, de um brilho que lembra um pouquinho ao fogo, né, mas sem ser aquela coisa destemperada do próprio fogo em movimento. Né? É algo mais assim, mais nesse sentido, de trazer ali uma aparência de brilho, né? de brilho e de algo mais esplendoroso, né? Que é a ideia ali. Né? Então, mais ou menos, aí eu procurei algumas imagens, né, de mais ou menos ali da visão de João, né, do que ele possa ter visto. Então é mais ou menos essa ideia que você vê aqui, né? Um brilho esplendoroso, em volta ali um arco-íris, mas não é um arco-íris, é só o arco, tá? Entenda ali o que o texto está falando. Olha só. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda. Então, quando fala arco-íris, a gente pensa no arco colorido. Mas ele fala que a cor desse arco, na verdade, era de esmeralda, era esmeralado, né? Como se fosse uma esmeralda. Circundava o trono. Então é meio assim, essa ideia aqui, ó. Tá vendo? Então essa é uma das possibilidades dessa visão aí. Ela poderia ser essa também. Eu peguei várias artes, né? Vários estilos de artes, porque cada um às vezes enfatiza uma coisa. Né? Fala das... Aqui, ó, tá vendo? Tem umas tochas acesas. Ele fala lá, né? Aí tinha uns 24 e tal, mais abaixo fala assim, relâmpagos e tal. E diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo. Né? Em outras versões fala de tochas, que são 7 Espíritos de Deus.
Então é mais essa ideia aqui, né? Das tochas ou lâmpadas. Né? Então cada artista que faz tem a sua ênfase, a sua própria arte, né? Ali para poder descrever o que estava vendo. Tem uma outra aqui que é essa que eu gostei mais. Ela era meio estranha, né, por causa dos bichos, mas a coloração no fundo, especialmente lá do próprio trono, ela me pareceu mais interessante aqui. Mas é só uma questão artística, nada muito assim, né, fechado, certo? Então, todo esse processo aí descritivo que o João vai fazendo para poder chegar, né, ao que ele quer fazer. Ele quer descrever o esplendor de Deus, o esplendor da glória de Deus. Né? E aí nessa descrição dele, ele vai fazendo comparativos com o que a gente conhece para criar na nossa mente algo que a gente possa imaginar próximo, né, do que ele viu ali. Mas a ideia dele não é a gente ter a imagem exata a respeito do que ele viu, mas mais do que a imagem em si, o que é mais importante a gente entender é que quem está sentado lá no trono é de uma glória esplendorosa. Isso que é o importante, isso que é o necessário, né, para a gente entender aí. Beleza? Bem baixinho aí. Entenderam? Então, é isso que é necessário para a gente entender. É esse esplendor todo a respeito de Deus. Isso que é o importante. Né? E aí aparece aqui no verso 4 o primeiro número, né? Aqui desse capítulo. Vão aparecer 3 números significativos nesse capítulo. Então eu queria só que a gente desse uma ideia aqui. Eu botei aqui até no primeiro slide. Dos significados dos números em Apocalipse. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com a ideia dessa numerologia apocalíptica, porque a gente acaba querendo... É uma tentação que nós temos, na verdade, de querer dar significado para tudo. Tudo ali tem um significado exclusivo, especial, cada coisa descrita tem um significado e a gente precisa buscar cada significado. Não é assim. Não é assim. O ponto principal para a gente interpretar bem o texto de Apocalipse é a ideia do texto e não as nuances. Então, os números que aparecem, eles têm o seu significado, mas a gente também não pode ser uma coisa ali muito taxativo neles. Por mais que eu tenha colocado aqui, né, o significado desses 3 números que aparecem nesse capítulo, né, o 24, o 7, o 4, a ideia não é quantitativa, mas representativa, é simbólico. É tudo muito simbólico. E tudo muito focado na ideia do texto. O que o texto quer apresentar ali com isso? Qual é a ideia que esse capítulo está querendo apresentar para nós? Primeiro a ideia. Os números eles vão apenas reforçar essa ideia e vão apenas, vamos dizer assim, dar nuances, né? Eu não queria usar a palavra enfeite, porque senão aparece uma coisa muito desprezível, mas não é desprezível. É mesmo de dar a própria descrição em si do texto. Então, os números eles ajudam a descrever a ideia. Entenderam? Então, é isso que é importante para nós nesse texto. Né? Então, o 24 ele significa totalidade, de alguma forma.
né? A Bíblia trabalha muito 12, né? Em vários aspectos. Você tem os 12 patriarcas, né? Que são os 12 filhos de Jacó. E você tem os 12 apóstolos. Mas, então, se você pensasse nisso, você tem a soma, né? 12 o 24 é o 12 mais 12. Né? Mas não pensa muito nesse exemplo que eu dei, porque eu tinha essa ideia, inclusive, de que, né, a respeito de que esses 12 ali poderia ser a união dos dois, né? Do Antigo e do Novo Testamento, mas não é o caso, não, e eu vou falar por quê. Um dos comentários que eu li, ele falou e eu concordei com ele. Então tem um 12, tem uma ideia de totalidade. Isso que é importante a gente entender. O 7 já é plenitude, é perfeição. Né? E o 4, ele sempre está muito relacionado com a Terra. Né? A Terra como planeta, como natureza. Né? Então sempre se usa a expressão 4 cantos da Terra, ou 4 pontos cardeais. Né? Então são esses números que vão aparecer, e aí dentro das suas figuras a gente tenta esclarecer melhor. Certo? E aí, exatamente, a primeira figura que aparece aí são os 24 tronos, né? Aparece no verso 4, e os 24 anciãos. Né? E eles estavam ali vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Você tem a tendência de pensar isso, né? Que esses 24 é o 12 mais 12, é a igreja, a totalidade da igreja. Né? A igreja do Antigo Testamento unida com a igreja do Novo Testamento. Né? E então você poderia dar essa interpretação. Você tem margem para isso. Muitos bons autores pensam assim. No entanto, um detalhe que eu vi num dos comentários e me chamou a atenção é que lá na frente, mais à frente, se não me engano, capítulo 7, vai aparecer a igreja, né, os remidos, aqueles que vieram, e os 24 anciãos. E eles são distintos uns dos outros. E João interage com algum desses anciãos, e um desses anciãos dá algumas respostas e algumas funções para João, diferente até da igreja. Então acho difícil aqui que esses anciãos representem a igreja. O que eles representam aqui, de alguma forma, é o corpo celestial. Talvez um corpo angelical, não sei. De alguma forma não é a igreja, não são homens. Né, a ideia de ser ancião, né, a experiência, a sabedoria, né, e a coroa de ouro, mas pensa nessa coroa aqui. A gente faz muita confusão, a gente pensa muito coroa com a coroa da Idade Média, né, aquela coroa enfeitadona do rei e tal. A coroa aqui é mais próxima à coroa grega, a coroa de louros. Mas ela é dourada, né? Então uma coroa, aquelas de louros, mas dourada na cabeça. Então esses 24 anciãos aqui, por quê? Por que eu diferencio eles? Por que eles não são igreja também? Exatamente pelo que eles falam, né? Senhor e Deus nosso. Aí, aqui dá essa ideia, né, de ser a igreja, porque é Senhor e Deus nosso, mas Deus é Deus e Senhor dos anjos também, dos corpos, né, dos seres celestiais também. Né? Então, e por causa desse ponto, deles aparecerem lá na frente, lado a lado com os remidos, com a igreja, é que você não pode
o que fica difícil considerá-los aqui a totalidade, né? Porque eu falei totalidade da igreja. Ele está mais para a totalidade daqueles que servem a Deus ali no trono, na sala do trono. A totalidade de todos os seres celestiais, aqueles que servem a Deus. Está mais para isso, de alguma forma, né? É mais interessante pensar dessa forma aqui, ok? Então, aí vem a sequência. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. É uma linguagem, né, metafórica para descrever não a ira, a raiva, né? Parece, né? Para nós hoje, relâmpagos e trovões tem muito a ver com a raiva de Deus. Não, é a magnanimidade. Né? É Deus de forma esplendorosa, forma extraordinária. Isso aqui com certeza, assim como fez comigo, né, apesar da descrição ter singularmente diferente, mas me lembrou muito quando Deus falou ao povo de Israel a primeira vez, né, lá no monte, em que Deus marcou o encontro com o povo, em que Deus ia dar a lei em seguida para aquele povo. E aí lá no monte, só que lá no monte tinha fogo, tinha trovões também, né? E trombetas também. Né? E aqui relâmpagos, vozes e trovões, a semelhança do som é o mesmo. Pelo menos em termos de som. De brilho não, mas de som sim. Né? Que enquanto lá é fogo, aqui é relâmpago. Então são coisas que brilham, mas de formas distintas. Né? Então, a ideia é muito essa ali. Ó, você está diante do Todo-Poderoso. É do Todo-Poderoso. Você está diante de Deus, do esplendoroso. Mas esse esplendoroso, ele não é apenas belo, né? Porque a junção das pedras, das cores, do arco, né? É uma imagem muito linda, muito linda. Ela é tão linda que João não teve palavras concretas para descrever. Ele teve que fazer uma junção e um quebra-cabeça para descrever a beleza do que ele estava vendo. Mas ao mesmo tempo que é belo, é o eterno, é aquele que de certo modo te traz temor ao coração. Você não está diante de qualquer um, você está diante de Deus. Né? E diante de Deus também estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus que a gente já viu, que é a plenitude, ou é o próprio Espírito de Deus. Né? O próprio Espírito estava lá. Por isso que uma das imagens lá mostra com um fulgor muito grande, né? Aqui. É um brilho que você não enxerga exatamente quem está lá. Você só enxerga as cores em volta, e o brilho, e a beleza da imagem. Né? E aí, isso aqui é interessante, né? Também diante do trono havia algo parecido, atenção, algo parecido com, não era um mar de vidro, era algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. E aí, às vezes é difícil a gente pensar, pelo menos eu tive dificuldade, tenho dificuldade em abstrair essas coisas assim, e pensar mais, né, concretamente. E aí eu tive uma dificuldade danada de entender o que seria um mar de vidro. Mas olha que interessante essa imagem. Não parece um vidro, gente? Não parece que é vidro que está aqui quebrado, né? Quebrado não, né? Assim, com aquelas distorções do próprio vidro, né? Não parece. Então, essa imagem aqui dá para a gente entender o que está querendo ser passar ali para nós. Né? É um mar, é algo semelhante a isso. Algo semelhante a isso. Isso aqui é o quê? É uma água clara, límpida, paradisíaca, né? Bela. Dá vontade de você estar num lugar desse.
né? Com o pé nessa água, relaxando, né? Sentado lá naquelas pedras lá do fundo, relaxando nessa água, né? Então é um lugar, então entenda, esse mar, algo semelhante ao mar de vidro, é isso, é uma visão que remete a algo paradisíaco dessa forma, né? E algo que fala de pureza, de serenidade, de tranquilidade. Apesar dos relâmpagos, trovões, vozes, era um lugar de paz. Vamos entender isso de maneira figurada. Não é que o mar não fica fazendo, às vezes, eu estou usando palavras aqui para tentar aproximar, né, da intenção do autor. Não fica tentando fazer, o mar significa isso, as vozes é aquilo. Não tenta trabalhar o texto dessa forma. Você pode usar essas imagens para passar a ideia, mas essa ideia ela tem que encaixar no todo, né? E qual que é o todo aqui? O todo é Deus, a sua glória e o que significa estar na presença de Deus ali. É isso que o texto está querendo passar. Quem é que está no trono? É Deus. E o que ele representa? Ele representa tudo isso. A beleza, autoridade, paz. Vamos entender, simplificar assim, né? Então, você pode pensar nisso aqui como a própria santidade de Deus. Então, a coisa é muito representativa. Então, esse mar divino é de a pureza divina. Mas pensa que é mais um elemento estético para representar isso que qualquer significado mais concreto. É uma estética da descrição para poder juntar aquilo que é indescritível, para trazer para nós, para nos aproximarmos da ideia, uma ideia muito distorcida daquilo que é indescritível, que é Deus. É isso que o autor quer fazer, ele quer nos levar para perto de Deus. Estamos nos aproximando de Deus. Mas isso com todas as nossas limitações. A gente não pode definir Deus a partir daí, mas apenas ter uma ideia de quem Ele é, de como Ele é belo, de como Ele é puro, de como Ele é santo, de como Ele tem autoridade. Essa é a beleza. É isso que o texto está querendo fazer, trazer para nós. Né? E aí surge então, depois dessa descrição aí, né, do mar de vidro, fala que no centro, ainda no verso 6 aqui, no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia um leão, o segundo um boi, o terceiro um rosto de homem, o quarto uma águia em voo. Eles tinham 6 asas, eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Depois a gente fala do que eles repetiam sem cessar. Né? Mas a imagem desses bichos, né? Eu peguei também uma coletânea de imagens, né? Então era um semelhante ao leão, o outro ao boi, ao homem, uma águia. Essa imagem não está com a resolução muito boa, não. Mas é só mesmo para diferenciar. Essa aqui é já para quem gosta de mangá, né? Revista em quadrinho, já é uma coisa mais cavaleirística, né? Mais revista em quadrinhos, né? Então, outro tipo de imagem aí, mas é a mesma coisa lá. Então, um leão, uma águia, um boi, um homem. Ou essa aqui, mais simples, né, com outro estilo artístico, é daquela imagem lá que eu gostei do trono, né? Mas também as mesmas figuras, o leão, o boi, o homem, a águia. Cada um no seu estilo, tentando descrever para nós o que são
o que poderiam representar esses seres, né, seres viventes, que aparecem mais à frente também em vários outros capítulos aqui do livro de Apocalipse. Então, algumas observações que a gente poderia fazer para esses seres. Primeiro, eles lembram os seres descritos em Ezequiel e também em Isaías. Tem nuances, é claro. Em Isaías não fala, né, que parecia com boi e tal. E em Ezequiel fala que eram 4, mas os 4 tinham as 4 cabeças, né? Então, lá em Ezequiel, o bicho era mais esquisito aí. Enfim. Mas você lembra das figuras, né? Em Isaías fala das asas, né? Que eram 6 pares de asas. Como é que era? 6 pares de asas? Né? 6 asas. Tinha 6 asas, não é 6 pares de asas, 3 pares de asas. Né? Então eles tinham 6 asas. Né? Lá em Isaías fala dos anjos lá, né? Esqueci se era acho que é serafins lá, que tinham 6 asas. Né? Então você lembra das duas figuras. Aqui é quase que uma junção delas, né? Mas o ponto é o que essas criaturas em si, a gente não pode entendê-las como é uma descrição do que ele viu. E ali na linguagem do homem comum. Então a gente não pode correr o risco, né, de pegar essa linguagem ali e pensar que existe uma criatura esquisita dessa. Porque diante de Deus, as criaturas que estão diante de Deus, elas não são esquisitas, elas são indescritíveis. Isso é que é importante. Diante de Deus, só há beleza. Então essas criaturas, como quer que elas sejam, elas são belas, porque elas estão no local que reflete a beleza da glória de Deus. É isso. Entenderam agora? Essas cabeças diferentes, elas poderiam representar, de certo modo, os aspectos diferentes da natureza. Então, os animais selvagens, né, como o leão, os domesticados, que é o boi, né, os homens e os animais voadores. Então, você escolhe aqueles animais mais belos de cada um, né, a águia para os voadores, os selvagens, o leão, que é, né, o rei. A águia dizem que tanto que existe a águia real, né? E os domesticados, que é o boi, que é o mais forte, é o maior dos animais domésticos, assim, né? Pelo menos aqui tem aqui. E aí você pode interpretá-los, essas criaturas, né? De duas formas. Eu coloquei as duas formas aqui porque eu não consegui chegar a uma conclusão de quais delas seriam a melhor, né? A melhor interpretação. Eu gostei das duas. Porque ou essas criaturas representam o louvor e a adoração que toda a criação tributa ao Criador, né? Já que elas devem representar toda a natureza, o conjunto das 4, né? Lembra do 4 que eu falei que tem a ver com a terra, com a natureza? Então, o conjunto das 4 representa toda a natureza, e como elas estão diante de Deus adorando, elas podem ser seres que representam o louvor e a adoração da criação diante de Deus. Ou também, elas podem ser seres angelicais, né, que o Criador usa para executar o seu governo e a sua vontade divina em todas as espécies da criação. Poderia ser também. Qualquer uma das duas aqui está apontando para o mesmo ponto. A natureza reflete a glória de Deus. E Deus governa toda a natureza. As duas interpretações vão apontar para a mesma coisa.
Deus governa toda a natureza e essa natureza reflete quem Deus é. E aí, essas criaturas, então, dia e noite, repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Gente, por que a Bíblia fala Santo, Santo, Santo a respeito de Deus, né? Ela usa a palavra santo 3 vezes. Mais do que um tom enfático, é a ideia de separação. A palavra santo é isso, é separado. Mas separado de quê? A santidade de Deus, ela fala disso. Que Deus, ele é completamente outro. Deus, ele é completamente distinto da sua criação. Ele é totalmente outro. Distinto em tudo de qualquer coisa criada. Por isso que ele é santo, ele é separado da sua criação. Deus, ele não é confundido com a própria criação. Ele não é achado em comum, em certo sentido, com a criação. Não tem nada na criação que seja comum a Deus. Vocês entenderam? É porque Deus, ele é acima, é muito além. Você não pode virar e falar assim: eu vejo Deus em uma árvore. Não, você pode ver, a árvore pode te remeter a um Criador. Mas da mesma forma que você não vê um homem num prédio, mas você sabe que um homem construiu um prédio, entenderam a diferença? Eu vejo um homem num prédio. Como assim? Só se for um homem dentro de um prédio, porque você olhar para o prédio, ali para uma pilastra do prédio, falar que eu vejo um homem aqui na pilastra, você é louco. Não é isso? Não é assim que a gente pensaria? Entendeu? Então, você não, da mesma forma que quando você vê uma pilastra, você fala que um homem construiu uma pilastra, da mesma forma, quando você vê a criação, você fala: Deus criou todas as coisas. E assim como o homem é separado da pilastra, Deus é separado da criação. Essa é a ideia. Eu vejo no homem a imagem de Deus. Ok. Você pode ver, um homem fez uma estátua, né? E colocou ela ali na cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Afonso Pena, e chamou aquela estátua lá de Tiradentes. Beleza. Quem que é Tiradentes? Não é a estátua. Entenderam? Não é a estátua. Tiradentes foi um cara. Aquela estátua remete a Tiradentes. Então, quando Deus fala que nós somos imagem dele, ele está falando disso, que nós somos a estátua. E não que nós somos ele. É que nós somos uma estátua. Tá, mas quem te fez? Beleza, eu sei que você representa a Deus. Eu sei que você se parece, né? Você aponta para Deus. Mas você não é Deus. É o mesmo caso. Nós somos imagem de Deus nesse sentido. A gente aponta para. Não que a gente é Ele. Né? Então, a ideia da santidade de Deus é esse. Ele é totalmente separado de nós. Distinto de nós. Ele não se confunde com nada da criação. Né? O Deus Todo-Poderoso. E aí, é aquele que era, que é e que há de vir. Então, os 3 tempos aqui. Ele era, ele é e ele há de vir. É aquele que fez todas as coisas, aquele que faz todas as coisas, aquele que fará todas as coisas. É o Todo-Poderoso, é aquele que governou todas as coisas, governa todas as coisas e governará todas as coisas. É só nele que as coisas existem e por isso elas são. Uma coisa só pode ser se ela existir.
né? Então, como ele é a causa da existência, ele abrange tudo, né? Então, esses templos aqui também tem a conotação da eternidade de Deus, né? E aí, o momento nesse, nesse ambiente aqui, né, da adoração. Então, algo acontece ali. Toda vez que os seres viventes, esses quatro, dão glória, honra e graças, né, àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre. Você vê que ele chama, está sentado e ele vive para todos sempre. Aí olha só, então toda vez que os seres viventes dão glória, os 24 anciãos se prostram diante dele, né, e o adoram. E aí tem a ênfase, né? Aquele que está sentado no trono e aquele que vive para todo sempre. E eles lançam as suas coroas diante do trono. Essa imagem é muito interessante, né? As coroas, né? Aquilo que é de mais valioso para um rei, ou aquilo que denota que aquela pessoa é importante, é aquilo que ela traz na cabeça, né? Que dá essa ideia de poderio, né? Porque ele é o rei, né? Mas aqui as coroas diante de Deus, elas só servem para serem jogadas nos seus, né, pés. Me lembra que uma vez que eu falei, né, que eu tinha uma questão com aquela música, que fala, né, que até por uma coroa trocar, né? Me lembrem, gente, como é que é o refrão dessa música? Levarei eu também minha cruz, não é isso? Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, né? Eu me lembro que eu ficava pensando, né, nessa coroa, assim, nessa história de cruz, de tudo mais. Pô, pera aí, eu tô pegando a cruz para eu trocar por uma coroa? O que é isso? É alguma espécie de mérito em que eu vou trocar a minha cruz por uma coroa? Quer dizer, eu só vou levar essa cruz até o final, porque depois chegar lá no posto de troca eu vou trocar ela por uma coroa. Então, na verdade, eu quero uma coroa, né? Eu não quero uma cruz. A cruz é só um meio para o fim. O fim é a minha coroa. Então eu ficava pensando nisso, ficava indignado às vezes com essa letra dessa música, até que eu lembrei dessa imagem aqui. Cara, é muito legal a gente chegar no céu com uma coroa, porque a gente vai poder pegar essa coroa e lançar ela aos pés daquele que é digno, daquele em que essa coroa para mim não representa nada, o que representa é o estar na presença dele. Então, junto com esses anciãos aqui, eu vou poder lançar a minha coroa aos pés daquele que é digno, né? E essa imagem, então, é que me ajudou a redimir essa música, né? Até por uma coroa eu trocar para poder lançar ela nos pés do Criador, né? Daquele que me salvou, daquele que me resgatou, né? Do meu Redentor, né? Então eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. E aí é interessante, é por isso que eu falo, né, de como esses anciãos, eles não são exatamente a igreja, porque a igreja, o cântico da igreja, muitas vezes ele vai trazer a ideia da redenção também. E aqui esses anciãos, eles cantam da criação.
Eles cantam de Deus como Criador. Eles glorificam a Deus, eles honram a Deus e atribuem o poder a Deus, porque Deus é o Criador. Então, ele é digno de glória, de honra e poder, porque ele criou. Ele é o Deus Criador. Beleza, gente? Assim, uma coisa interessante que nós temos, né, de último ponto nessa imagem. E isso aqui achei muito curioso, muito interessante mesmo. Então, essa fala, Tu, Senhor e Deus nosso, não é uma fala que a gente encontra no Antigo Testamento, mas é uma fala que a gente encontra no próprio imperador romano da época, e que atribuía a si mesmo como Deus, né? Então, o Domiciano, né? Dominus ec Deus noster, né? Então, o imperador se chamava Senhor e Deus nosso, a si mesmo, né? Isso, no culto ao imperador, era assim que os seus cultuadores faziam. A Domiciano, Senhor e Deus nosso. A palavra Dominus aqui no latim é Senhor, né? E aí, uma coisa interessante que acontecia também nesse culto do imperador era que o pessoal colocava as coroas. Aí por isso que eu falei coroas, né, gregas, aquelas coroas, aqueles louros, aquelas coroas de flores, né, gregas, na verdade a palavra no grego lá do texto original de Apocalipse que refere-se a grinalda, né? Então aquela grinalda, aí você vai lembrar, né? Você que já casou, você vai lembrar aí da grinalda que você pôs na sua cabeça. Então era tipo isso, essa grinalda. E eles colocavam, né? Tinha um trono, o culto ao imperador tinha um trono ali que eles cultuavam o imperador. Esse trono representava o lugar do imperador, só que o imperador não estava lá, porque ele era onipresente, né? Mas eles cultuavam, então eles depositavam essa coroa diante desse trono, mas esse trono estava vazio. E tinha também as tochas, né? E várias ornamentações de pedras preciosas em volta ali daquele trono do imperador. Então, quando João escreve isso aqui, né, esse texto, ele, ao mesmo tempo que ele está exaltando quem Deus ele está falando aqui, ó, esse imperador aí fica aí sendo cultuado, né, nessa forma. Deixa eu falar uma coisa. Esse culto aí, ele deve ser exclusivo para Deus. Não é um culto que tem que ser feito para o imperador. É um culto que só deve ser feito para aquele que está assentado no trono acima de todos os tronos. É para o nosso Deus. Então, o nosso Deus que é digno das coroas, das pedras e de receber toda adoração. Porque Ele é o que vive para sempre, Ele é o Todo-Poderoso, é o que criou todas as coisas. Então, essa é a ideia aí em volta desse capítulo. Beleza? Então é isso aí. O capítulo é pequeno, por isso que hoje a gente cavou mais rápido, pelo menos de expor, né? Mas agora eu queria que vocês participassem, vocês perguntassem, tirassem as dúvidas aí, né, do que foi falado até aqui, para a gente poder desenvolver mais daquilo que eu não pude observar nesse texto. E fala isso. O que fala esse texto, gente? Fala da beleza de quem Deus é, né? Da sua santidade, da sua glória, do seu esplendor, né? Da sua dignidade acima de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. É para isso que o texto serve. Então você
preocupar, muitas vezes, se fechar, né? Às vezes querendo saber diretamente o que é os 24 anciãos, que são cada um desses seres viventes. E, gente, todos eles ali remetem ao Deus Criador. Entendeu? Todos eles remetem ao Criador. Remetem àquele que está sentado no trono e remetem a ele como o esplendoroso, santo, puro e magnífico. É isso. Entendeu? Todos os elementos aqui são elementos, não todos são estéticos, né? Mas a estética de cada elemento, ela tem essa função de remeter ao Criador. Beleza? Pastor, Oi. tô com vergonha, mas eu vou falar. Os 4 seres viventes, eu escrevi aqui que o que eu imaginei que poderia representar. Toda a criação de Deus, mas não necessariamente seriam iguais que estão na Terra, mas a grandeza do poder do Senhor para transformá-las da maneira que Ele quiser. Sim. Alguma coisa assim, tipo. Sim, exatamente. Eles apontam de alguma forma para a criação, né? E aí é a atuação de Deus em cima da sua criação, da sua própria criação. Faz sentido, sim. A Flavinha escreveu que tem muito 4 na Terra. 4 estações, 4 pontos cardeais, 4 fases na Lua, 4 partes do dia, né? Manhã, tarde, noite, madrugada, 4 elementos, 4 temperamentos. Só os 4 temperamentos aí que já caiu na psicologia, né? A psicologia já derrubou essa tese aí dos 4 temperamentos. Há muito tempo. Sei. Porque cada um tem um pouquinho de cada, né? Assim, de cada uma das características, aí você não consegue mais. Aí você faz uma amálgama, você acaba fazendo um monte de combinações, né? Passa, né? Os 4. Mas é isso mesmo, 4 elementos, 4 partes, né? Então a 4 remete muito à Terra, né? À criação, de uma maneira geral. Brunão, fala. Max falando, beleza, cara? Beleza. Aqui, essas simbologias que, no caso, o João ele usa aí, eu tenho a percepção que é meio, assim, de certa forma, de afronta a ideia romana de glamour, de status, de glória. Então, na verdade, assim, me corrija se eu estiver errado, que a impressão que eu tenho é que quando ele descreve Deus dessa forma, desse esplendor de glória, é para tipo, demonstrar que o Império Romano ele é muito aquém do que em Deus não é isso? Isso, exatamente. Que o imperador que se arrogava Deus, né, na sua pompa, na sua glória própria, não chega nem aos pés, né, daquele que é de fato o grande e esplendoroso Criador de todas as coisas e o Deus de fato, o verdadeiro Deus, né? É exatamente isso, exatamente. E nós vamos ver mais desses elementos da agora para frente, né? Que muitos deles vão conversar com a própria cultura romana e trazendo ali uma ironização daquela cultura. Né? O texto ele tem em si também uma certa ironia, você bem observou bem. Ele traz Deus sendo irônico com o imperador. Lá, fica lá depositando coroa lá para ele. Não, deixa eu mostrar para ele quem que tem coroa, quem que tem anjos, quem que tem esplendor de verdade aqui. Não é esse trem mal feito aí que eles estão fazendo aí. Para esse humano que acha que é Deus, né? Esse mortal que acha que é Deus. É exatamente isso. Exatamente isso. É uma crítica a essa cultura de fato. E é interessante que ele faz isso também, né? Deus faz isso o tempo todo. Se você pegar, cara, a própria idolatria, né? Que lá em Isaías, quando ele fala da idolatria, cara, Isaías ele ironiza assim, para deixar a coisa vexatória, né? Ele fala assim, não, pensa no idólatra.
Isaías falando, né? Pensa no idólatra. Ele vai lá, pega a madeira, aí parte. Aí faz uma parte, ele faz uma mesa. Aí outra parte, ele faz uma cadeira. Aí pega uma parte, põe na fogueira, faz o alimento, come, fica quentinho. Aí da outra parte ele faz um ídolo, se prostra e diz assim, salva-me. Ah, peraí, isso me ajuda. Né? Então é mais ou menos assim que Isaías fala do idólatra. Né? A mesma madeira que ele usou para fazer a comida dela, ele faz um ídolo e prostra diante dela. E a madeira que ele colheu. Então ele fala, ainda não faz sentido. Não faz sentido. Né? João ele está usando da mesma ironia, né? Por trás aqui do texto, né? Ao mesmo tempo que é um texto que exalta Deus na sua magnitude, ele ironiza a idolatria, ou em especial o imperador ali que se abrogava a Deus. Alô, tá ouvindo? Tô. Era mais uma curiosidade de algo que pode ser uma interpretação que eu pensei assim, diferente sobre a questão das pedras que estava falando. Que não eram dois tipos, era basicamente uma cor que ele descrevia. Porque jaspe, ela tem, comumente, ela é muito vermelha. Sim. Igual sardônio, então, às vezes, alguém interpreta igual a cor branca, mas poderia ser apenas uma tonalidade específica que remetia a ele aquelas pedras, sabe? Sim, Eu suponho que era só isso. Uma curiosidade bem boba que eu coloquei. Mais uma cor do que uma característica como a textura ou outra, mas se você reparar, as duas pedras são bem bonitas, né? Então ele queria colocar são parecidas, né? São às vezes uma pessoa leiga, igual eu mesmo, assim, conheço só de curiosidade, buscando assim, mas pegar uma ou outra eu não vou saber diferenciar. Então é basicamente isso, só uma curiosidade que eu estava a ponto de colocar aí. Sim. Quando eu pesquisei, eu encontrei a mesma coisa, né? Elas podem ser sim a mesma coloração vermelhada, esse vermelho mais próximo ali, com uma espécie de um vermelho fogo, né? Alguma coisa parecida, mas não é incomum também a jaspe ser branca, né? Você encontra ela, e a jaspe branca é mais rara, né? Pelo fato dela ser mais rara, né? Tem um valor maior. Existem joias, né, semi-preciosas da pedra jaspe branca. E aí, por isso, alguns autores, intérpretes, né, preferem colocar essa diferença na coloração entre o branco do esplendor, da luz, né, esplendorosa, e o vermelho ali, né, muito voltado para essa ideia, né, de fogo, mais ou menos assim. Entendeu? É só isso, é só por isso mesmo. Mas poderia sim, as duas vermelhas não faria tanta diferença também, né? Aí, para questão de curiosidade de ver se a minha interpretação estava bem encaminhada, eu peguei aqui no celular e a nova tradução na linguagem de hoje, do ano 2000, né? Ela diz assim, ó: o seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio. Por isso que eu remeti mais ao ponto de uma cor. Essa tradução leva a isso, só que já que é uma língua bem, eu acho que é meio rústica, limitada em alguns pontos, então a interpretação correta a gente pode, de repente, nem conseguir chegar. Mas... porque exatamente, né? Tipo assim, a cor, se ela vai ser a mesma, né? De jaspe sardônico, tipo assim, mesmo nessa linguagem sua, que é muito próxima da que eu li aqui também, daria para você entender duas colorações aí, tranquilamente. Uma coisa, né? Dá para você entender também. Mas o ponto não é qual cor que está ali. O ponto é o esplendor, né? Isso é que importa. O esplendor aqui, dá para ver, só no ponto que ele falava assim, brilhava. Isso. Então isso é o que importa. Essa é a palavra principal, né? Sim, mas era mais um desencargo, mais questão de curiosidade mesmo, não era... Não, tranquilo.
Então, beleza, gente. Deus abençoe vocês. Obrigado pela paciência. Estarem aqui. Até o nosso próximo encontro.